Outras funções muito importantes na análise de sinais de sistema são as três funções chamadas pulso unitário, degrau unitário e rampa unitária. A função pulso unitário, ela consiste na seguinte representação. É um sinal que tem um curtíssimo espaço de tempo, na verdade, espaço de tempo mínimo, em definição esse tempo é igual a zero, e ele tem amplitude igual a 1. Então, ou seja, ele vale 0, 0, 0, 0, 0, chegou 1 e voltou. Ele vai representar toda vez que a gente tiver sinais de naturezas impulsivas, por exemplo, um tapa, um aperto de um botão, que seja. A simbologia dessa função é esse aqui, ó, é um deltinha. Ele vai ser ou deltinha de n, quando eu estiver falando de tempo discreto, ou deltinha de t, quando eu estiver falando de tempo contínuo. Eu já vou falar do que se trata tempo contínuo, tempo discreto nos próximos vídeos. Mas fato é, toda vez que a gente visualizar essa simbologia aqui na literatura, e ela vai aparecer muitas vezes, a gente já sabe que se trata de um impulso unitário, né? Um sinal que está zerado foi para 1 e voltou para 0, como se fosse o simples pressionar de um botão, um simples clicar do mouse. Outra função muito importante é a função degrau unitário. Qual que é a ideia da função degrau unitário? É uma função que ela está sempre valendo 0, 0, 0, 0, 0. Quando ele chega no instante 0, ela começa a valer 1 e vai valer 1 eternamente. Essa função serve para a gente simular toda vez que há uma mudança de status. Por exemplo, quando eu está desligado meu equipamento, do nada eu resolvo ligá-lo e manter ele ligado, certo? Ou então, por exemplo, quando há uma mudança de status, por exemplo, eu tenho um set point de temperatura no ar-condicionado do meu carro, está definido o meu set point para 28 graus, do nada eu resolvo colocar para 22 graus. Eu sempre tenho um degrau entre um set point, entre o valor que eu desejado e o outro valor desejado. Então essa função degrau unitário, ela vai servir para a gente simular sempre que há esse tipo de situação, onde eu tenho uma condição que alterou para outra condição fixa e manteve-se naquela condição de necessidade, certo? Perceba que os sinais básicos todos são unitários para facilitar o cálculo, porque igual eu falei assim, eu falei com vocês 28 graus, mudou para 29 graus, por exemplo, Celsius. É muito mais fácil eu calcular aqui, olha, quando eu estou falando de 1 do que quando eu estou falando de 29. Então, essas funções básicas, todas elas terão a característica de serem unitárias. E elas servem justamente para a gente fazer essas simulações nos sistemas e fazer algumas inferências. A simbologia de degrau unitário é sempre um U. U de t quando eu estou falando de tempo contínuo e U de n quando eu estiver falando de tempo discreto. Então, sempre que você visualizar na bibliografia, na teoria de forma geral, aparecer um U de t, a gente já sabe. Aquilo ali se trata de uma função degrau unitário. Por último, a função rampa unitária. A função rampa unitária é aquela que tem inclinação igual a 1, ou seja, 45 graus. Ela varia de forma igual, ou seja, no instante 2, o valor que ela tem de amplitude é 2. No instante 4, o valor de amplitude que ela tem é igual a 4. E aí vai, certo? Essa função ela não tem nenhuma simbologia diferente, não. Mas a gente sabe, por exemplo, que no domínio do tempo, f de t é igual a t para representar essa função. Se isso aqui estivesse falando de tempo discreto, a gente teria que f de n igual a n. São essas três funções básicas que a gente precisa entender bastante. Elas aparecerão para a gente muito e muito na literatura a partir de agora.